Você já tomou uma decisão e poucos minutos depois se arrependeu? Talvez uma compra que parecia indispensável, um empréstimo feito sem pensar, um investimento motivado apenas pela emoção, ou simplesmente aquele impulso de comprar algo porque estava em promoção. A verdade é que, muitas vezes, nosso maior inimigo financeiro não é o salário, não é a inflação nem a economia, é a nossa própria impulsividade. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a decidir cada vez mais rápido. Compre agora, últimas unidades, oferta por tempo limitado. Não perca essa oportunidade. Tudo parece urgente, tudo parece indispensável. Mas Deus nunca nos ensinou a viver dessa maneira. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos convida a parar, refletir, discernir e somente então agir. Existe uma virtude que pode transformar completamente a maneira como administramos o dinheiro, a família, o trabalho e até mesmo nossa vida espiritual. Essa virtude se chama prudência. Mas afinal, o que realmente significa ser prudente? Antes de continuarmos, quero convidar você a ouvir atentamente essa explicação do Padre Paulo Ricardo. A palavra prudência, para nós, hoje em dia, na linguagem comum, popular, é uma espécie de cautela, né? É uma espécie de esperteza do macaco velho que não põe mão em cumbuca fria. Mas não é isso. A prudência, na tradição da filosofia perene, na filosofia de Santo Tomás de Aquino, a prudência é a virtude que dispõe os meios para alcançar o fim. Então, vejam só. O ser humano, no seu agir, né, ele tem uma finalidade. Nós temos direção. Mas o agir humano, né, ele tem isto. E veja, você não precisa acreditar em mim. Olhe para dentro de você. Dentro de você, você vê isso. Você tem essa sede, essa ânsia de uma finalidade, de uma realização. Né? Quando você escolhe o fim, você então começa, né, a determinar os meios, os passos que você precisa dar para chegar lá. Agora, quando de repente você está num ambiente de igreja em que ninguém mais fala do céu, ninguém mais fala, buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, que na outra vida, quando ninguém mais diz, salva a tua alma, mas todo mundo diz, não, vamos trabalhar para fazer uma sociedade mais justa, um mundo melhor, vamos ser... Você compreende que mudou o fim? Quando muda o fim, atenção, todo o edifício moral cai por terra. Toda a espiritualidade cai por terra. Talvez você tenha crescido ouvindo que prudência significa apenas ter cuidado. Mas a prudência é muito maior do que isso. São Tomás de Aquino a definiu como a reta razão aplicada à ação. Ou seja, não basta saber o que é certo. É preciso escolher o que é certo. No momento certo, da maneira certa. Perceba como isso muda completamente nossa forma de enxergar as finanças. Toda decisão financeira começa muito antes da carteira. Ela começa na mente, principalmente no coração. Comprar ou esperar, investir ou gastar, fazer uma dívida ou economizar. Tudo isso passa primeiro pela prudência. A Bíblia nos oferece um ensinamento extraordinário sobre isso. No Evangelho de São Lucas, Jesus pergunta: quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa? Cristo está falando sobre discipulado, mas esse princípio também vale para a nossa vida financeira. Planejar, refletir, calcular e somente depois agir. A prudência nunca caminha ao lado da pressa. Mas existe um grande desafio nos nossos dias.
Nós somos constantemente estimulados a agir por impulso. A publicidade nos convence de que precisamos comprar agora. As redes sociais nos fazem acreditar que precisamos acompanhar o padrão de vida dos outros. E os aplicativos tornam tudo mais fácil, com apenas um clique. O problema é que nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que realmente precisamos. É justamente nesse momento que a prudência faz toda a diferença. Antes de continuar, quero que você ouça uma especialista que explica muito bem como funciona esse comportamento. Talvez ela esteja se referindo a consumismo e deva ser até compulsão de compras. Então vamos lá. Consumo. Não é possível viver sem consumir, tá? Isso é um fato. A gente vive numa sociedade onde você tem que adquirir coisas para o seu bem-estar, para a sua educação, para a sua saúde, não interessa. Então, assim, consumir é normal. Consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso ou necessito. Então, por exemplo, quem de nós precisa de 20 pares de sapato? Não. Provavelmente a gente precisa de uns 5, né? Um tênis, uma sandália rasteirinha, uma sandália salto alto, uma bota. Então, assim, o consumismo é quando eu consumo muito mais do que eu preciso. Mas em princípio, eu ainda não estou me endividando por isso. Eu só gasto demais e provavelmente... Percebe como, muitas vezes, não compramos um objeto, compramos uma emoção, uma expectativa, uma tentativa de aliviar uma ansiedade. E quando fazemos isso repetidamente, corremos o risco de perder o controle, não apenas do dinheiro, mas da própria liberdade. A prudência nos devolve essa liberdade. Ela nos ensina a perguntar: eu realmente preciso disso? Posso pagar por isso? Essa decisão fará bem para minha família? Ela me aproxima ou me afasta daquilo que Deus espera de mim? Responder essas perguntas exige coragem, porque nem sempre a resposta será aquela que gostaríamos de ouvir. Quando pensamos em prudência, talvez imaginemos alguém inseguro, alguém que demora para decidir, alguém que tem medo de agir. Mas basta olhar para a vida dos santos para perceber que prudência não tem nada a ver com medo. Ela tem tudo a ver com sabedoria. Como dissemos anteriormente, São Tomás de Aquino chamava a prudência de a reta razão aplicada à ação. Não é virtude de quem fica parado, é virtude de quem sabe escolher o bem no momento certo pelos motivos certos. Essa é a virtude que orienta todas as outras, porque até mesmo uma boa intenção pode produzir um resultado ruim quando falta prudência. A coragem sem prudência pode se tornar imprudência. A generosidade sem prudência pode se transformar em irresponsabilidade. O entusiasmo sem prudência pode nos levar a decisões das quais nos arrependeremos mais tarde. E talvez nenhum santo tenha vivido isso de forma tão silenciosa quanto São José. Nunca encontramos São José agindo por impulso. Quando recebeu a missão de proteger Maria e o menino Jesus, não escolheu o caminho mais fácil, escolheu o caminho certo. Trabalhou todos os dias, planejou, protegeu sua família, confiou na providência. Permaneceu fiel, mesmo sem compreender completamente os planos de Deus. Séculos depois, outro santo mostrou que essa mesma prudência pode ser vivida no mundo moderno. São José Maria Escrivá ensinava que a santidade não está reservada aos mosteiros. Ela também acontece no escritório, na fábrica, na sala de aula, na oficina, na administração de uma empresa e até na forma como administramos nosso dinheiro. Para ele, o trabalho bem feito, realizado com honestidade e amor a Deus, era um verdadeiro caminho de santificação. Isso muda completamente a forma como enxergamos nossas finanças. Administrar bem o salário, planejar os gastos, evitar dívidas desnecessárias, poupar pensando na família, ser generoso com quem precisa. Tudo isso também pode ser uma forma de amar a Deus. A prudência não nos impede de sonhar, ela nos ensina a construir esses sonhos sobre fundamentos sólidos, como nos ensina o livro dos Provérbios. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado acaba na pobreza. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade, mas Deus continua valorizando a sabedoria. E talvez seja justamente por isso que a prudência continua sendo uma das virtudes mais necessárias para o nosso tempo.
Talvez a maior mudança que podemos fazer em nossa vida financeira não seja ganhar mais dinheiro, mas aprender a decidir melhor. Toda grande conquista começa com pequenas escolhas feitas com calma, com responsabilidade e, sobretudo, com oração e com prudência. Que São José nos ensine a trabalhar com fidelidade, que o Espírito Santo ilumine nossas decisões e que nunca nos falte a prudência para administrar tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se este vídeo ajudou você, escreva aqui nos comentários. Qual foi a decisão mais prudente que mudou sua vida? Eu quero muito ler o seu testemunho. E lembre-se, a riqueza é o meio, mas a santidade é o fim. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo episódio.